E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre psicolinguística. Não é bem uma continuação sobre o episódio sobre linguística, que foi o 59, mas tem a ver também, obviamente, né? E esse tema eu vou me basear em 3 livros que são focados especificamente em psicolinguística. Não que outros livros linguística não falem sobre o tema, né? Se você vê outros livros que são livros texto, né, introduções à linguística, você vai ver eles falando sobre psicolinguística. Livros sobre neurociência também falam sobre esse tema. Eu até já escrevi coisas nesse tema sem saber, porque, querendo ou não, esse tema tem muito a ver com neurociência da linguagem, né? Então, um termo que é bem amplo, né? E é estranho como eu já conhecia o tema, só que eu não sabia que esse nome era relacionado a isso em si. E talvez esse nome possa ser um pouquinho complexo de compreender a razão dele existir, né? Por exemplo, no livro Psycholinguistics 101 da autora, né, Agar Wind Coles, PhD em linguística, né, na universidade. Ela fala, né, a questão, o que é psicolinguística, né? Normalmente a gente poderia falar, é a união entre psicologia e linguística. Em parte isso é verdade, mas não é totalmente verdade. Porque também envolve neurociência, envolve ciência da computação, envolve teoria da informação, envolve matemática aplicada, e envolve. Até para envolver neurociência também envolve neurociência teórica, né, na minha opinião. Na minha opinião, depois de teologia, o tema mais difícil que eu já estudei. Neurociência teórica é um tema muito difícil, que é basicamente aplicações de matemática aplicada para neurociência, né? Mas é um tema muito complexo, né? Então, o que é psicolinguística? É uma forma de entender a linguística do ponto de vista do cérebro. Porque um erro que é comum é você criar teorias linguísticas que elas têm a ver com a sua preposição, é, vai com preposições sobre algum o conceito de linguística que é, né? Por exemplo, se a gente usar o conceito de gramática universal de Noam Chomsky, né? A gente vai dizer que o ser humano ele nasce com a capacidade e as faculdades necessárias para desenvolver a linguagem, e que essa capacidade ela é inata, né? Então, o ser humano, crianças, por exemplo, os bebezinhos, eles têm é, regras sintáticas e gramaticais que ele desenvolve com o tempo, só que já estão construídas no seu sistema cognitivo, né? A gente poderia dizer de uma forma seria no seu sistema cognitivo genético, né? O que significa cognitivo genético, né? Por exemplo, um animal bem burro, estúpido, é o avestruz. Ele tem um cérebro bem pequeno, pouco desenvolvido, e ele realmente não é um animal muito inteligente. Um animal inteligente, por exemplo, é o corvo. Matas, golfinhos, cetáceos no geral são bem inteligentes. Então tem animais que, obviamente, a gente pode medir o nível de inteligência dele através de testes, tarefas que eles têm que fazer. Ratos, por exemplo, são bem inteligentes, por exemplo. Diversos mamíferos têm cérebros bem desenvolvidos. Então a gente pode analisar. E até insetos também, a gente vê que eles têm um sistema bem desenvolvido, né? Abelhas, moscas, até minhocas, essas têm às vezes grupos de neurônios pequenos, né? E. coli, por exemplo, tem 300 e poucos neurônios. Abelhas e outros seres vivos têm mais. Só que eles têm um nível de inteligência. As abelhas produzem mel, que é uma coisa que o ser humano não consegue produzir no mesmo nível. Sintética, não no mesmo nível que uma abelha. Mas que a gente sabe todos os passos. A própria questão da abelha voar, por exemplo, é um enigma, né? Então tem várias questões que fazem animais terem, em certo sentido, uma inteligência bem alta. E mais do que normalmente os humanos normalmente pensam, né? Normalmente pensam que o animal ele é burro, né? Estúpido, mas na verdade
Os animais eles têm um nível de inteligência, tem inteligência emocional também, compaixão, coisas do tipo. Questões de convivência social. Os ratos, por exemplo, têm um líder, tem uma hierarquia e diversos tipos de seres vivos vivem em forma hierárquica, né? Tem o alfa, tem o beta, enfim. A gente tem um sistema hierárquico que é baseado socialmente, né? Então, é estranho quando pessoas falam contra a hierarquia, uma hierarquia autoimposta, né? Orgânica entre seres humanos, quando na verdade até os animais têm hierarquia de uma forma orgânica e natural. Essa questão natural. Essa questão da linguagem universal de Chomsky tem um livro que é o do Jan Eidsson. Também é sobre a introdução à psicolinguística, né? Assim como da outra autora, tá tudo na descrição. A quinta edição, né? É um mamífero articulado, né? É um livro muito bom sobre psicolinguística, bem fácil de seguir. E ele argumenta contra, até certo ponto, a gramática universal de Chomsky. Ele mesmo vai falar que Chomsky, lembrando que ele é um linguista famoso, né? Mudou sua opinião desse tema ao longo do tempo. Dessa questão da. Que a linguagem é uma questão inata em até certo ponto. Embora não seja legal generalizar essa opinião. Que mudou ao longo do tempo, né? Então, muitos acreditam que, na verdade, embora a linguagem seja inata, ela não seja tão inata como Chomsky gostaria. Na verdade, ela é uma construção social, né? Então, obviamente, se uma criança ela não for... se ela não tiver contato com linguagem, ela não vai conseguir aprender a falar sozinha, por si mesma. Teve exemplos de crianças que, por razões de condições extremas, não tiveram contato com ninguém. Teve exemplo de crianças, por exemplo, eu até ouvi na escola, numa aula de português, e você pode checar isso, tem vários documentários sobre isso, sobre crianças, por exemplo, criadas por lobos, por exemplo, ou criadas na selva por animais. Isso já aconteceu em casos extremos, né, de abandono e coisa do tipo. E tem animais cuidando dessas crianças, por incrível que pareça. Você pode pesquisar isso aí. É verídico, né? E enquanto essas crianças, elas não sabiam falar, elas só falavam palavras sem sons sem sentidos, né? Fonemas que elas tinham, a morfologia dos fonemas que elas tinham não era inteligível. Às vezes, nessa situação, elas podem desenvolver uma linguagem diferente, mas a questão é que normalmente não. A questão é que a linguagem não é também só falada, né? A linguagem é também feita por formas de movimento, né? Você pode às vezes falar uma coisa só com a sua expressão facial, com a forma que você está movimentando seu corpo, né? Então a linguagem não se remete somente à fala. Tem a língua dos sinais, mas mesmo deixa de fora um pouco a língua dos sinais, mesmo sem a língua dos sinais, tem várias questões relacionadas à forma que as pessoas se comportam, que não necessariamente é uma falada, né? Várias vezes, provavelmente, você já falou alguma coisa pra alguém, um olhar, seja de raiva, felicidade, ou o que for. Você consegue expressar emoções somente pela postura corporal. Por microexpressões você consegue expressar o seu sentimento, e é uma coisa universal. Mesmo essas crianças que, por exemplo, não tiveram contato social, elas tinham padrões faciais bem conhecidos, né? Como sorrir e raiva, coisa do tipo. Expressões que são padronizadas no ser humano. Então tem questões que são inatas, com toda certeza, no ser humano com relação ao seu comportamento. E em animais também. Então por que o avestruz ele não é tão inteligente? Porque Deus não deu inteligência a ele, né? Ele tem um cérebro pequeno,
Ele é um animal que ele cognitivamente ele foi construído dessa forma, né? Então é assim que ele funciona. Então, a questão é, tem animais que são mais inteligentes que outros, né? Até na teoria da integração da informação, que eu já falei bastante no canal. Que eu vou deixar essa questão paper, falar sobre essa questão, né? Sobre capacidade de se medir, quantidade de capacidade de processamento de informação de um ser vivo, né? Então o nível de consciência humana com certeza é mais elevado entre o reino animal, né? Por ser mais inteligente. E por incrível que pareça, tem uma pesquisa da Suzana Herculano, que é uma brasileira, que é até famosa lá fora. Até fiz um review de um paper dela sobre neurociência no cérebro de dinossauros, né? Recentemente, do T-Rex. Foi um paper até controverso, muito bom por sinal. Ela escreveu um paper muito famoso, talvez no mais famoso dela, relacionado a diferenças em tamanho do cérebro, quantidade de neurônios em diversos animais, né? E uma conclusão interessante é que tamanho não é documento quando a questão é o cérebro, né? Normalmente em filmes, na cultura pop, coisa do tipo, a gente vê que o cérebro maior significa mais inteligência, mas na verdade tamanho não é documento pro cérebro, né? Número de neurônios também não é documento. O elefante, por exemplo, o cérebro dele tem uma quantidade enorme de neurônios no cerebelo. Não necessariamente significa que o cerebelo dele é mais desenvolvido. A questão é que é uma questão física, genética desse ser vivo. Ele tem mais neurônios nessa parte. Mas não necessariamente isso é uma coisa que deixa ele mais. O cerebelo é relacionado ao movimento voluntário. Mas não necessariamente o número de neurônios é mais importante nessa questão. Até porque na questão de movimento espacial, o ser humano é muito mais complexo do que um elefante nessa questão da capacidade de movimentação. Muito mais complexo. Isso é óbvio, né? Você vê alguém jogando futebol, nadando, fazendo acrobacia, você vê que a capacidade nesse sentido é bem mais complexa. Por mais que tenha menos neurônios, no caso, cerebral. E basicamente isso é uma coisa importante, né? O número de neurônios não é documento, nem tamanho do cérebro na questão da inteligência. Então, a questão é que esse livro, né? O Mamífero Articulado do Gianna Atkinson fala sobre essa questão, que é a gramática da Universidade de Jones, que talvez seja uma construção mais social, mas então você tem que ter contato com a língua para aprender, mas não necessariamente é algo inato que faz você aprender. Só que é estranho dizer isso, porque às vezes as pessoas têm uma perspectiva somente do ser humano. Mas se você vê outros animais, você vai ver que eles não têm capacidade de aprender linguagem de um nível complexo. Não tô falando só de cordas vocais, tô falando sobre capacidade cognitiva mesmo para fazer isso. Todos os animais, e eu vou chegar na parte de Pokémon, né? Você pode estar pensando porque tem um Pokémon no fundo, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Por incrível que pareça. Por exemplo, os animais. Eles têm, por exemplo, os mamíferos têm cérebros bem parecidos com o nosso. Sua estrutura. Até na questão relacionada a sono, questões relacionadas a isso. Os neurotransmissores e receptores são bem parecidos. As atividades ali tem semelhanças, né? A gente tem hipocampo, a gente vê cerebelo, a gente vê córtex pré-frontal, por exemplo, em ratos. E as funções são bem parecidas entre elas. A gente tem sim correlações. Então não é algo totalmente distinto. Essa questão do cérebro de mamíferos, do ser humano em si, sendo um mais elevado. E mesmo entre répteis, entre outros seres vivos, a gente viu que ele cumpre essa função, né? Mesmo formigas, insetos, né?
Entendeu? O seu deuterocérebro, tritocérebro e as partes que compõem o cérebro de um inseto, que é bem padrão entre insetos, né? Eu falei nisso já num livro e também em um episódio anterior sobre a consciência. Eu acho a parte 4 que fala sobre esse tema, a parte 3. Enfim, eles também demonstram um nível de inteligência e de memória na parte dos corpos cogumelosos, né? É os mushroom bodies nos cérebros de insetos, né? Que são relacionados à memória. E diga alguns até ao sono. Então a questão é que qual que é a questão da linguagem dos animais? Por exemplo, o cachorro ele late, o gato ele mia. E a gente pensa talvez que esses sons são a única forma de linguagem de animais, mas na verdade também é a linguagem corporal que é muito importante. Você vê em felinos, por exemplo, entre si, não só em brincar, mas também em várias questões a gente vê afeto e também outras questões relacionadas ao comportamento deles, que demonstra a linguagem. Tinha até um vídeo de um cara que é especialista em cuidar de lobos, né? E ele mostra que ele tem que se comportar como um, né? Então ele aprendeu o comportamento dele e ele repete isso para que ele seja aceito socialmente dentro, entre aspas, da alcateia. Já vi também vídeos também de cuidadores de leões também com a questão. Então eles aprendem como funciona o comportamento desse animal e para tentar cuidar dele da melhor forma, né? Uma linguagem corporal também. Só que os sons dos animais eles são bem uníssonos. Eles não têm fonemas complexos como nós que constroem uma capacidade lexical, né? Um dicionário lexical de palavras, de termos, de formas de comunicação, tanto corporais quanto faladas, que compõem nosso repertório linguístico, né? O animal ele não tem isso, mas mesmo pássaros, por exemplo, eles têm um período, canários, por exemplo, de aprendizado das canções que eles cantam, mesmo que alguns sejam canções padronizadas. Se tem artigos que mostram que, até os livros que eu citei na descrição, que falam sobre essa questão de como tem um período crítico para o animal aprender o canário, né, no caso, o tentilhão também é um outro exemplo. Eles têm um tempo específico para aprender a canção deles, né? Seja para avisar sobre predadores, ou seja o que for. Ou questões espaciais, enfim, relação social com outros pássaros. A questão é que eles têm um padrão nisso e se passa o período deles aprenderem, eles não têm contato social, eles não têm como aprender depois. Isso foi verificado, né? Crianças também são assim. Se você deixar uma criança sem contato, até tem um exemplo de um faraó, um dos livros que eu citei. Um faraó que testou seu filho, né? Ele deixou ele sem contato com ninguém. Ele pensou nesse teste, né? Eu acho que pro filho, não sei. O teste dele era saber qual que é a língua mais antiga. Se ele deixasse a criança sozinha, o máximo possível, ele ia aprender a linguagem que seria a língua mais antiga possível, né? Obviamente esse teste é inútil, mas foi feito. Tá na literatura egípcia. E no fim ele falou uma palavra que parecia com pão. No frígio. E aí o faraó teve como resultado, né, na sua hipótese, que o frígio era uma língua mais antiga que a egípcia. Mas no caso, isso obviamente não foi um teste científico correto, né? Do ponto de vista moral e até empírico, né? Mas isso existe. Dos livros que você teve fala, então qual que é a língua mais antiga? Se pegar a Bíblia, a gente tem, né, no período da construção da Torre de Babel, que a língua era uma só. Então, vem essa questão e na história da civilização se houve uma língua universal. Do ponto de vista bíblico, eu creio que é histórico também, de forma absoluta. Então, creio que para a linguística é muito importante entender que houve sim, inicialmente, uma língua universal.
uma língua compartilhada por todos, e depois isso foi modificado para ter uma, no caso, no ponto de vista bíblico, Deus que confundiu as línguas, né? Esse é o significado de Babel, confusão. E ali as línguas foram confundidas e as pessoas se espalharam, né? Que o povo tava ali na região da Arábia Saudita da vida, ali no Oriente. Eles estavam juntos num só lugar. Nesse reino de Babel, na proto-Babilônia da vida. Proto-Nínive. E aí teve a divisão das línguas, né? Alguém pode dizer que a língua suméria é mais antiga. Isso faz sentido se a gente entender o povo babilônico. A questão de Babel. Então, provavelmente eles falaram sumério. Talvez um proto-sumério. Não sei. Um sumério mais arcaico. Provavelmente suméria, né? Depois outras línguas foram desenvolvidas, como acadiano, fenício. O alfabeto fenício é a base das línguas indo-europeias, da qual o português também herda a sua correspondência do latim e do grego, alfabeto fenício. Mas a questão é que, como eu disse antes, para criança também tem um período crítico para, assim como os passos de aprender a linguagem. Nesses livros que eu citei também tem artigos que mostram isso. Antes do nascimento, no útero, dos 5, 4 meses de vida para cima, a criança já aprende linguagem, não só linguagem. O aprendizado da criança começa no útero. Isso é verificado experimentalmente diversas vezes. Até do ponto de vista cognitivo, porque a gente tem uma neurogênese que está acontecendo ali, migrações de células para várias partes para formar não só parte do corpo, mas também parte do cérebro. Diz a pesquisa acadêmica que o cérebro do ser humano se desenvolve até os 25 anos, e mesmo depois ele tem mudanças aí de neuroplasticidade contínuas, né? O cérebro nunca para de se desenvolver. Mas tem uma fase que isso é mais importante. Então, tem pesquisa acadêmica mostrando, por exemplo, que em crianças ainda no útero, né? Que tem mais resposta à língua materna falada pelas pessoas de forma externa, por exemplo. Vamos supor que uma família na Coreia vai ter um filho, a mulher tá grávida, e a criança, depois de ter já mais uma parte cognitiva já alicerçada, ela consegue ouvir os sons externos. E vai aprender já uma proto-distinção da sua língua materna. Então, a criança na Coreia, ela tem mais, quando ela nasce, ela tem mais resposta ao coreano do que a outras línguas. E principalmente da mãe. E mesmo para pais bilíngues, também é, por exemplo, um coreano com inglês, que fala as duas línguas durante a gestação. A criança também tem resposta às duas línguas, mais do que a outras, né? Mostrando que esse aprendizado já acontece já no outro, não fora dele. Eu posso dizer que o nascimento não acontece. O nascimento realmente acontece quando a criança sai da barriga, mas o desenvolvimento cognitivo começa antes. E até o nível de consciência, isso mostra que o nível de consciência do feto aí no útero, ele é superior ao nível de consciência de muitos animais que já nasceram, né? Já tem uma capacidade cognitiva de associação muito grande. Então, o nível de consciência de um feto no útero é muito maior do que as pessoas pensam, né? E o nível de inteligência também. Já consegue responder a estímulos mesmo lá dentro, né? Estímulos da mãe, falando, normalmente chutando a barriga, enfim. Isso é provado pela literatura acadêmica de forma unânime, na minha opinião. Embora tem mais pesquisa tenha que ser feita nesse tema, isso demonstra que a linguagem, né, o desenvolvimento dela já acontece ali. Porém, mesmo assim, é necessário que o estímulo continue durante o início da vida. E, obviamente, nos primeiros 2 anos, 3 anos, é muito importante que a linguagem seja desenvolvida para que a criança aprenda, né? A questão é que
A inteligência é relacionada à capacidade. Inteligência não é o que você tem, o que você adquire. É a capacidade de aprender. Isso é inteligência. Qualquer outra definição, na minha opinião, está errada. A definição de inteligência é a capacidade de aprender. E todos os seres humanos têm a mesma capacidade. Embora, por algum motivo que não sei, desenvolvimentos em áreas específicas, alguns têm mais êxito do que outros em área. Tem uma criança que é boa em matemática, outra que é boa em português, outra que é boa em geografia, outra que é boa em futebol, que no caso a inteligência sinestésica também é bem complexa. Tenta criar um robô que faz parkour, por exemplo. É extremamente complexo. Isso mostra como é necessário um nível de inteligência bem alto para você fazer esse tipo de coisa. Obviamente, para um ser humano olhando para outro ser humano fazer isso é normal, mas isso, do ponto de vista teórico, cognitivo, até na questão de AGI, né, de criação de inteligência artificial, faz a mesma coisa. Robôs, essa questão é muito mais complexa do que parece, né? Só fazer um robô Pipit andar bem como ser humano é muito difícil, quase impossível. Enfim, por isso normalmente robôs não são bípedes. Só, só o ser humano ser bípede já mostra a criação divina na criação, porque é realmente algo submerso em uma inteligência divina, né? É simplesmente algo fora da nossa capacidade de entender toda a complexidade relacionada ao ser humano, mas enfim. A questão é que tem um período crítico de aprendizado da criança relacionado à linguagem, e se ela perder isso, pode ter um problema no futuro. E tem uma hora que fica mais difícil aprender outras línguas também. Tem uma hora que suas memórias já estão consolidadas e também as suas memórias lexicais, as suas memórias sintáticas, as suas memórias relacionadas à linguagem já estão tão consolidadas que é mais difícil aprender linguagem. E a questão é, quando a gente fala de linguagem, né? As partes do cérebro que acontecem na área de Wernicke e de Broca. Então, se você tirar essas partes do cérebro, faz lesões nessa área. Ali na área que é chamada paracordiculares, né? Na área de Brodmann 44, 45 e também 47. São essas áreas, né? Áreas de Brodmann são meio que mapas geográficos relacionados à parte do cérebro. Então, essas áreas são relacionadas à linguagem, né? Tanto a interpretação quanto a geração de linguagem. Quanto a fala, quanto o entendimento da fala. Pessoas com afasia, elas podem ter problemas com produzir linguagem ou entender o que as outras pessoas falam. Vários tipos de problemas relacionados a isso, mas também tem questões relacionadas à afasia que, por exemplo, uma pessoa com língua de sinais pode ter afasia. Danos na área de Wernicke e de Broca pode fazer alguém com língua de sinais não conseguir falar direito sinais. Tem problemas em se expressar na língua de sinais. Tem que ver mais pesquisa nesse tema, mas é uma pergunta interessante. Não sei como responder. Então, vou deixar para outro episódio, talvez fazer um episódio sobre isso. Uma pergunta. Língua de sinais. Problemas na área de Wernicke e Broca que afetam a linguagem, né? A fala, o entendimento da fala. Porque a pessoa com a fala, às vezes ela consegue mentalizar o que ela fala, mas não consegue expressar silabicamente com a boca, com a língua. Mesmo a fala do ponto de vista fonético é muito complexo. Aquilo que faz fazer esses sons. Né? Aqui vamos chegar no Pokémon, né? Porque tá mais fazer Pokémon. Esse Pokémon é uma série em 4 episódios que acho que Corie. Acho que é Corie Pokémon. Não tá no Netflix. Tá na descrição o nome. Corsage Pokémon. Que é um resort de Pokémons. E trata dessa menina aí, que eu esqueci o nome, que cuida desses Pokémons aí. Que ela vai aprender, né? Como faz isso. Esse resort, né? Que eles se divirtam, né? Esse é o objetivo do resort.
Na questão de línguas artificiais, a gente tem no Star Wars, no próprio Senhor dos Anéis. A da Pokémon é muito parecida com as demais em si, né? Então, tem um exemplo aqui. No caso do Pikachu, por exemplo. Ele pode falar algumas sílabas, né? Com Pikachu, Pika e Pi. E aí tem um cara que fazendo a questão estatística, né? Que com esses fonemas é possível fazer 584 palavras distintas, né? Mudando aí a questão dos tons, né? O tom maior, o tom mais baixo, com relação, por exemplo, uma pergunta, como seria essa linguagem com poucos fonemas, assim. Por exemplo, a pergunta seria tipo pi ou uma expressão de raiva poderia ser pi com raiva, né? E no caso, na série, o cara que faz a dublagem tem que ter essa noção, né? Então você pode, com o tom do fonema, criar sentidos. Sentidos que podem ser inteligíveis pra pessoa. Nessa série acontece isso muito com o Psyduck, que é o melhor episódio de longe dessa série. Junto com o Pikachu no quarto episódio, mas as formas que ele usa os fonemas são muito bem feitas. É engraçado e ao mesmo tempo dá pra entender o significado do que ele quer dizer, mesmo que não seja uma palavra. Então, eu não lembro exatamente os fonemas que o Psyduck usa, porque no desenho tradicional ele só falava Psy, ou só Psy, e você vai mudando os tons desse fonema pra você mudar o sentido. Nesse é diferente porque eu vi em japonês a língua, com legenda, né? Então eu não sei como é o som que ficou na dublagem em português. Como eu não tô acostumado a ver Pokémon em português, eu vi toda a minha infância em português e legenda em japonês. Eu não lembro do som, mas a forma que os fonemas são usados é muito inteligente e é muito interessante porque toda hora que ele fala é engraçado, é incrível. E a forma como eles lidaram com essa questão fonética é muito precisa, é muito inteligente. Tanto que em todos os Pokémon é assim, né? Tem uma parte com a Raichu, por exemplo, com os Snorlax. Você vê que com poucos fonemas tem como ele dizer o que ele quer dizer. Tem que fazer de uma forma inteligente, né? Então, mesmo nós conseguimos se expressar usando somente esses fonemas. Pi, Pica e Pikachu. Tem uma parte no final, no quarto episódio, não é spoiler, né? O Pikachu, ele é um pouco Pikachu tímido e tal, o foco do episódio é tentar fazer esse Pikachu ser mais alegre e tal, ter menos timidez, fazer amigos. E ele faz amizade com essa menina que sai daí. Uma parte até bem emotiva, né? Qualquer pessoa que é fã de Pokémon vai chorar nesse episódio, né? E no final, é muito interessante, inteligente a forma fonética que é usada. Isso é muito associado também com o estudo da psicolinguística de animais também, que pode ser um tema interessante. Eu gosto bastante de estudar sobre neurociência relacionada a animais e insetos. Eu já escrevi nesse tema bastante. Eu até falei em outros episódios. Eu li bastante literatura nesse tema. E pouco é sabido sobre a linguagem de animais. E no Pokémon a gente vê um exemplo de algo análogo, inspirado na forma como animais se comunicam, mas de uma forma muito interessante que no final o Pikachu ele fala bem assim. Porque ele tinha vergonha de falar alto, por exemplo. Ele só falava tipo pi, como se estivesse com triste, né, acoito, e bem baixo, né. Só que no final ele toma coragem, né, que ele pegou muita amizade com o Psyduck, com essa menina. Que ele começa falando com meio que vergonha, bem alto, pi, pi. Aí depois ele fala, pica. Aí ele começa a falar Pikachu, como se fosse tchau. É estranho. Você vendo o episódio, você vai entender. Quando ele fala
Pikachu, da forma que ele fala, você entende que quer dizer adeus. Sayonara, no caso, na língua original do anime. Da série, né? Acho que não seria no anime, né? Mas a forma como é falado, o tom, os fonemas usados, a forma que os fonemas são utilizados, fica claro que é tchau. E também o Psyduck faz a mesma coisa de uma forma engraçada, mas também parece ser a mesma coisa. O estranho é que às vezes o Psyduck usa os fonemas de uma forma diferente do habitual. Eu, de novo, não tô acostumado com ele falar da forma em japonês. Tô acostumado com Psy. Psy, que normalmente na língua, pelo menos a dublagem original, em português. Porém, é muito interessante a forma como, como ele expressa. É muito inteligente, de novo, como é feito. Talvez até mais do que nos desenhos. Porque nesse episódio, nessa série, a descrição é na Netflix, de novo. Só há pouco tempo. A forma como a linguagem é usada tem que ser inteligente para que Pokémon passem a informação que eles querem. É a emoção, né? E tem uma parte do Magikarp, por exemplo, que ele usava uma boia. Só que aí o Psyduck usa telecinese, né? Faz o peixe que precisava de boia para nadar, voar em cima. E aí acho que um Seagu, um Pokémon que voa, pega a boia e joga em cima do Snorlax gordo, né? Ficou em cima da boia e estoura a boia, enfim. Aí o Magikarp tem que aprender a nadar sozinho, né? E ele vira um Gyarados no decorrer do episódio. Só que aí a gente vai pra questões linguísticas, na questão comportamental, né? Você vê aqui pelas expressões faciais, tanto os olhos quanto também as expressões corporais. Nessa animação que ela é feita por uma forma de animação chamada acho que é stop motion que se chama. E aqui usada de forma única. Eu creio que essa animação feita com qualquer outra forma de animação seria pior. Aqui tá o nome, né? Concierge, Pokémon Concierge. A forma de animação usada aqui ela é única. E é única pra mensagem e pro tema dessa série. Eu creio que nenhum tipo de animação seria tão impactante. As cores usadas também impecável. Só nesse shot você já consegue ver as cores. Que são tons bem opacos, mas ainda assim interessantes. Você consegue distinguir as coisas muito bem. Você vê nessa imagem, por exemplo, tons de azul e muitos tons floridos que são relacionados ao resort, né? Mas você vê tons que realmente se comunicam muito bem. É tipo uma coisa difícil em arte é você tentar usar muitas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, é muito bem feito, tá? Enfim. E mesmo as cores também tem um aspecto comunicativo também. Não só com movimentos corporais, né? Tem um aspecto linguístico. Pode ser passado através das cores usadas. Design também usado nos personagens, enfim. Então, outra questão também relacionada à psicolinguística também. Então, de novo, nessa série a gente vê uma habilidade fonética. Aí o Pikachu é triste, né? A gente vê aqui uma comunicação corporal, né? Então, através de uma antropoformização do personagem, né? Você vê algo que é cognato da cognição humana na forma de comportamento, como tá triste, né? A cabeça baixada, olhos abaixados, cara triste. E você vê pelas expressões, pela forma que é estranho. São 3 fonemas, são usados diferentes tons do Pikachu. E é usado de uma forma tão inteligente que o Psyduck é melhor, mas é tão inteligente que é simplesmente absurdo, né? Então, como eu falei antes, tem esse cara que tava falando sobre isso. Com o Pikachu você consegue fazer 584 palavras. Palavras diferentes, distintas. Né? Palavras entre aspas. Né? Usando o sistema de tons,
8 tons diferentes, que é muito usado no chinês, por exemplo. E adicionando estresse primário e secundário. Ia aumentar para 25.104 palavras distintas. Que aí seria um léxico bem grande, né? Então, 25.000 palavras. Adicionando no Pikachu em si, tons diferentes. E também estresse primário e secundário nas palavras. Tá deixando na descrição essa afirmação aqui no Stack Exchange que o cara falou sobre isso. Que é muito interessante. Então, por exemplo, tem um Pokémon chamado Mew, que é da onde veio o Mewtwo, né, por exemplo. E é estranho que o Mew, assim como o gato, só fala Mew. Em vez de miau, ele fala Mew. E às vezes ele fala bem rápido. Mew, tipo assim. E é um fonema muito simples. Mi, U. E aí você pode fazer a mesma coisa que você faz aqui, né? Você tem a distinção de tons nesses fonemas. Tem uma estrutura morfológica bem simples, mas o próprio Pokémon, que é o Meow, da equipe Rocket, por exemplo, ele consegue entender a linguagem do Pokémon. Né? E de novo, você consegue realmente fazer bastante palavras através disso. A questão é que talvez seria impossível você fazer uma conexão com o léxico do ser humano. Mas a questão é, animais conseguem se comunicar somente com fonemas bem simples. Então, eu creio que não seria uma forma de comunicação tão ruim pra poder falar fonemas tão simples assim. Mesmo pássaros também têm fonemas bem distintos e simples. Talvez não consiga fazer. Então, até crianças, no jardim de infância aprendem sobre os animais e tal. São sons simples. Mas a questão é, esses fonemas, eles podem ter um espectro lexical e semântico muito maior do que a gente pensa. Assim como os tons que a gente vê no Pokémon. Né? Então, tem várias permutações que são permissíveis, assim, nessa questão. Tem vários tipos que tem fonemas distintos, né? Cada Pokémon tem... É legal que cada Pokémon tem um fonema distinto relacionado ao seu nome, né? O Psyduck é Psy. O Snorlax, não me engano, é Snow, uma coisa assim. Então a gente vê fonemas distintos para cada um. E que, tecnicamente, no contexto do desenho, é uma linguagem universal. Porque tem um grupo de fonemas para cada um, mas mesmo com fonemas diferentes. Perdão. Mesmo com fonemas diferentes. Então o Pikachu com fonemas diferentes consegue falar com o Psyduck, mesmo com fonemas diferentes. Então, no contexto do anime, eu não sei se seria correto, cientificamente possível, né? De criar um sistema de linguagem assim. Você tem fonemas que são quase uníssonos. Tem 3 tons no máximo. 3 sílabas, 2, às vezes uma. Que cada um consegue distinguir o que o outro tá falando. Com um parâmetro lexical de linguagem muito alto, né? A ponto do Miau conseguir, por exemplo, falar na linguagem humana, porque ele usa aquele negócio na cabeça. Enfim, a questão é que o que isso nos mostra, né? Parece estranho, mas isso nos mostra que é um aspecto da linguística muito interessante relacionado a o que é linguagem de fato. O que significa palavras, né? O que significa um dicionário lexical grande, né? Se você com só 3 sílabas consegue fazer um dicionário com mais de 25 mil palavras, adicionando tons, estresse nessas palavras, então a gente vê que não é pelo número de fonemas que você tem um sistema de linguagem grande. Obviamente na vida real a gente sabe que todas as línguas elas têm um grupo de fonemas muito grande, né? Então, eu, por exemplo, falando aqui, eu usei um grupo enorme de palavras e fonemas. Com estruturas sintáticas, morfológicas e semânticas que tem que respeitar uma certa ordem e regras de conversação em português no Brasil. Então, tem uma estrutura SVO, se não me engano, né? Sujeito, verbo, objeto. Outras línguas têm uma estrutura diferente.
como OVS, enfim, objeto, verbo, sujeito, enfim. Chinês é diferente, inglês também é um pouco diferente. Então, essa questão de regras que na gramática universal de Chomsky, que é associada à questão inata, tem essa questão, poderia ter um estudo relacionado à linguagem de animais, que eu não sei muito sobre o tema, sobre linguística em animais, quanto avançado para esse tema, mas não existe um método de traduzir por momento, né? Isso é interessante. Tem uma passagem bíblica, por exemplo, que acho que era Balaão, um profeta, que era ungido por Deus nesse sentido, né? Ele foi profetizar a favor de uns inimigos de Israel, né? Não lembro qual era. Os Amalequitas. E aí, quando ele foi fazer isso, Deus fez que. É uma passagem bíblica, né? Fez que o animal, né? O burrinho que estava sentado falasse. Deu poder às cordas vocais para que falar. Então, considerando essa passagem bíblica, a questão é: o que falta no animal é só uma questão das cordas vocais. Que a papagaias conseguem falar, eles conseguem repetir o que dizemos, né? E às vezes até fazer um pouco de sentido, né? Usar as palavras que ele aprende, usar as certas. Então a questão, o papagaio ele consegue aprender a falar por causa das cordas vocais. Então, será que se as cordas vocais de outros animais fossem diferentes, eles conseguiriam aprender a nossa linguagem? Eles conseguir, por mais que o papagaio tenha um grupo de fonemas, pode ser limitado e finito, muito mais que o nosso. Ele talvez não consiga usar esses fonemas, essa estrutura de linguagem tão bem. Vamos partir de fonemas para linguagem, né? Ele talvez não tenha um conhecimento sintético, semântico dessas palavras, consiga construir novas palavras de uma forma como nós fazemos. Então, obviamente, a inteligência animal é ilimitada. Porém, a gente tem o exemplo do papagaio que consegue aprender a falar, né? Então, qual é essa questão do cérebro deles que é relacionada a isso? Tem algumas diferenças. Olha só, a questão da corda vocal. Se não tem nenhuma diferença, o que impediria a gente de conseguir dizer que animais também podem ter vida a ter? Tem que estudar mais sobre isso. De novo, eu não sei muito sobre linguística no contexto animal, mas se eles têm um dicionário semântico, sintático, que é ao menos grande, eles comunicam. Pássaros comunicam de diversas formas, com fonemas parecidos, mas com. Tem a questão da linguagem também, que é a rapidez, né? A rapidez que eles usam os fonemas, enfim. Mas é muito interessante, né? A psicolinguística nada tanto animais quanto seres humanos. Também animais, né? Se a área de Wernicke-Broca, quando afetada, afeta a linguagem humana, como isso acontece em animais, né? Que áreas do cérebro de animais afetam essa linguagem? Então, tem coisas análogas, mas nem não tanto, porque o quesito de linguagem, o ser humano é superior a todos os animais de uma forma absurda, né? O ser humano não consegue correr mais do que um guepardo, mas consegue falar de uma forma muito mais complexa, né? De forma muito mais filosófica e etérea, entre aspas. Então, essa é a questão. Então, de novo, o sistema que é usado no Pokémon é muito interessante. É análogo de animais, mas é um tema amplo, né? Talvez eu teria que estudar mais sobre esse tema. E quem sabe tentar ver se é possível, né? Ter realmente um léxico nesse contexto, né? Porque cada Pokémon tem os seus fonemas distintos. Tem uma linguagem universal entre eles, né? Que usam fonemas distintos, com certos tons diferentes. Principalmente os que usam fonemas menores, né? Que às vezes são unissilábicos. Eu creio que tem Pokémons que falam de forma unissilábica. O próprio Psyduck, ele fala de forma monossilábica praticamente.
Pelo menos no português é só Psy, né? Aí poderia dizer Psy quando ele tivesse surpresa, ou Psy quando ele tá. Quer perguntar, tá fazendo uma pergunta, ou Psy quando ele tá bravo. Então, até nós conseguimos fazer e produzir, né? Agora, saindo um pouco dessa questão, tem também os métodos da psicolinguística, né? Que é descrito no livro do H. Wendy Coles, que é uma autora, né? Respostas vocais são muito usadas em experimentos. Eye tracking, que é uma ferramenta para você ver para onde a pessoa está olhando, né? É muito usado em crianças para questões sobre aquisição de linguagem, né? Que a gente falou um pouco. Event Related Brain Potentials, que é para você analisar questões, por exemplo, até de EEG, questões de ondas cerebrais relacionadas ao comportamento vocal. E também ressonância magnética bastante usada, né? Que áreas do cérebro estão ativas quando uma pessoa está falando. Né? Não é só a área de Brock-Wren, que são outras áreas também distintas. Até de Gilswind também relacionado à questão auditiva. Tem outros métodos também como Transcranial Electrical Stimulation, que é a estimulação em partes do cérebro específicas para tentar melhorar a aprendizado de pessoas que têm problemas de linguagem, né? Pessoas, tem vários tipos de desordens lexicais, né? A gente pode falar sobre esse outro episódio, né? Tem desordens lexicais que podem não permitir que a pessoa fale tão bem quanto outras, né? Ou interpretar texto escrito, como TDAH. Então, muito da linguagem também está relacionada à atenção no cérebro. Então, tem modelos de atenção no cérebro e modelos de atenção na linguística que até são aplicados em modelos de inteligência artificial. A gente pode falar em outro tema, né? Quando a gente fala sobre linguística computacional. Então, tem essa questão sobre quanto a atenção é importante para a linguagem. Tem que ser importante porque se você não tem atenção em aprender uma língua, você não vai conseguir fazer a distinção dela, conseguir aprender ela. Você precisa, de forma hierárquica, criar um seu modelo de linguagem. Não, é uma coisa inata, talvez. Que associa as regras dessa linguagem, porque, querendo ou não, as línguas, elas têm correlações, obviamente, tipo, você línguas próximas como português e espanhol, italiano, francês, você vê que elas têm uma origem que é parecida, são próximas. Então tem línguas que são mais próximas que outras, do ponto de vista sintático, semântico e também nos fonemas usados e na forma que o léxico é construído e as regras são construídas, né? Porque tem aquelas regras não faladas. Tem as regras da linguagem que elas não são faladas, elas são aprendidas de forma orgânica. São regras não faladas, são regras que estão óbvias, que você não precisa falar. Então, tem olhares das pessoas que você não precisa falar, você não precisa ensinar pra pessoa que aquele olhar pra você é um olhar de bravo, de triste, de feliz. É uma coisa humana. Então, tem essa questão. Qual outros métodos usados para estudar psicolinguística, né? Single Unit Recording também é usado. O Single Unit Recording são eletrodos específicos para apoiar áreas do cérebro a fazer essa entender que áreas estão ativas e outras questões. Tem um teste muito conhecido que é o teste de WADA, que é o teste de WADA, né? Deixa eu pegar aqui para. Ele é um teste para analisar se a pessoa tem o hemisfério esquerdo ou direito do cérebro é mais associado com a linguagem. Normalmente, em pessoas destras, o lado esquerdo é associado com a linguagem. Em pessoas canhotas, na mão, pode ser que o lado direito pode ser mais associado com a linguagem que a esquerda. Alguns são bilaterais, né? Ambos os lados são importantes. Isso é importante para cirurgias, né?
que numa cirurgia, por exemplo, um glioma, coisa do tipo, precisa ser feita, né, ser realizada, você obviamente não quer que a pessoa tenha afasia. Um exemplo, vamos supor que você é neurocirurgião. Vamos supor que no momento de Parkinson que você tem, você corta a área de bronca de Wernicke, faz um rasgo. Não tem como consertar. Por algum motivo o tecido não se regenera da mesma forma. Corta o tecido e ele não vai se regenerar. As memórias também não se regeneram se você danificar a parte do cérebro. Parece que memórias não se regeneram. Como sua pele se regenera quando tem machucado. Então a questão é que tem esse teste que testa se a pessoa colada é mais importante para a linguagem da pessoa. Se você canhoto, talvez lado direito seja. Talvez bilateral, enfim. O corpus colossum que media essa comunicação entre o hemisfério esquerdo e direito. Né? Então, eu já vi estudos que mostram que o problema de linguagem que é comum no autismo pode ser causado por problemas da neurogênese do corpus colossum, que é a parte que divide os dois hemisférios. Então, furos que ficam ali, né? Problemas de neurogênese quando eu estava desenvolvendo, que não sei por que aconteceu. Não é explicado por que acontece. A maioria das coisas na medicina não tem explicação, principalmente na neurociência, que causam problemas de linguagem. Não lembro se dislexia ou coisa do tipo também pode ocorrer por lesões no corpus colosso. Mas é importante para a comunicação entre os hemisférios. Não que você não pode viver sem um hemisfério, mas enfim. O ADA-teste é um procedimento de... acho que tem que vir em português aqui, porque eu não vou conseguir traduzir esse termo. Porque não tem em português. Tá, é de tentar traduzir isso aqui. É um negócio que eles inserem na, na sua introcatiroide, parece. Amobarbital. É uma, é uma passagem que tem perto da sua pelvis. Parece estar acessando o coração, sei lá. Não lembro. Mas que é relacionado a esse teste de Wada. E que é usado normalmente para saber qual é o hemisfério da pessoa em relação à linguagem. Né? Porque com ele você consegue, por exemplo, fazer um hemisfério ficar inativo. O esquerdo, por exemplo. E aí você testa se a pessoa tá conseguindo falar direito. Se não, quer dizer que o esquerdo é importante. Aí depois testa com o direito. Enfim, é uma forma que você insere essa questão nas artérias da catiroide. No catéter da artéria femoral, parece. Tem uma artéria específica. Pra ver se o hemisfério tá pegando ou não. Normalmente também usando EG junto, né? Também tem além do teste de Wada, que é o mais acurado, né? Parece que é o mais acurado. Tem o PET scan, que é um positron emission tomography. Emissão tomográfica de positrons. Também pode ser usado também para essa questão de linguagem. Mas normalmente o teste de Wada é mais usado e conhecido do que outros, né? O PET scan é muito conhecido também. Tem um livro que eu vou dizer na descrição. Tem um capítulo que fala bastante sobre quão útil é a ressonância magnética, PET scan, entre outros métodos como o ADA-teste, para analisar partes que são associadas com a linguagem no cérebro, né? Ser humano, né? Não sem animais, como é feito normalmente, né? Então tem esse também transcranial magnetic stimulation, né, para estimular parte do cérebro para melhorar a linguagem. Então normalmente essas são as formas de imagem cerebral. Tem espectroscopia com infravermelho também, enfim. O MEG também é usado. Uma forma de escaneamento também. Cerebral. Mas enfim.
Então, esses são os métodos da psicolinguística, né? Que são usados para nesse tema, né? Tem muito a ser pesquisado ainda, né? Muitas coisas a serem descobertas. E é muito também relacionado à inteligência artificial, né? Porque no chat GPT que se tem, o GPT-4, basicamente o chat GPT é um modelo de linguagem que usa coisas como tokenização, usa uma coisa para fazer uma análise morfológica e separar palavras de forma algorítmica, como por exemplo na frase o gato está brincando com a bola. Você quer identificar o verbo, você quer identificar o objeto, que é a bola, e o sujeito, que é o gato. Só que você quer que o computador faça isso automaticamente. E tokenização é uma forma disso, né? Você também consegue ver a distância euclidiana entre palavras. Obviamente geladeira está mais próximo para queijo. Tá mais próximo para queijo, né? Do que para um AK-47. Então, são palavras que estão separadas, não só espacialmente normalmente, mas também lexicalmente no cérebro. Eu sei que teclado está mais próximo de computador do que presunto. Mas eu creio que a K47 está mais longe de teclado e computador do que presunto. Porque presunto está mais perto. Na minha cabeça, pelo menos. Enfim. A distância euclidiana entre palavras é muito importante para a semântica. Na parte computacional, o ChatGPT usa isso. Tem, por exemplo, um algoritmo chamado Steaming Algorithm, Simple Steaming Algorithm, que retira sufixos da palavra para chegar na forma do radical. Né? Então, deixa eu ver uma palavra. Palavra grega. Eclésia. Eclésia é assembleia, né? Em termo bíblico tem o termo usado na filosofia grega. No período grego, né? Assembleia é um ajuntamento, né, de pessoas. Algumas pessoas diziam que o sufixo, prefixo na verdade, perdão. Prefixo é o que vem antes da palavra e o sufixo é o que se adiciona depois da palavra. E o radical é a palavra no sua forma original. Como gato, gatinho é um sufixozinho da palavra. Não sei se é um sufixo também, mas enfim. Não sei se você pode usar em nominativo dessa forma, mas enfim. O conhecimento de gramática não é tão bom. Pelo menos da portuguesa. Enfim. A questão é que ec, de eclésia, normalmente é associado com chamadas para fora. Talvez não, mas é um prefixo. E aí no caso você quer achar o radical. Então, acho que tem que ver qual é o radical de eclésia. Deixa eu ver aqui. Eclésia. Radical. Pera aí. Eclésia. Word. Greek. Vamos ver se eu acho rapidinho. Morfologia da palavra. Aqui eu tô num léxico grego do Novo Testamento. Eclesi. São 3 fonemas, parece. E aí. Não mostra não mostra a raiz da palavra. Enfim. Tem um prefixo e sufixo aqui. O radical você quer achar a palavra. O radical da palavra. A raiz. Enfim. E é isso que o Steam algoritmo faz. Por exemplo. Raiz. Só pra ter exemplos. Peguei espanhol sem querer. Não consigo pensar no exemplo. Por exemplo. A de carro. Nossa, nada a ver.
Enfim, é pra você. O algoritmo é pra você achar a raiz. Eu não consigo pensar em exemplos de forma rápida. Aqui, achei. A palavra pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria tem um radical que é o pedre. P-E-D-R. Finalmente eu consegui achar um exemplo, né? Um exemplo com várias palavras. Então esse é o radical da palavra que tem os seus sufixos, né? A palavra pedrada tem um sufixo arada. A palavra pedraria tem um sufixo uraria. E a palavra apedrejar tem um prefixo que é o a. E um sufixo que é o rejar, né? Enfim. Basicamente, você poderia usar esse algoritmo para pegar essas palavras, um grupo de palavras e pegar só o radical. Que é o Simple Steam Algoritmo, que é citado no livro de introdução à linguística que eu vou deixar na descrição. Que eu até fiz um resumo no Instagram, né? Então, acho que dá pra até terminar aqui. A gente já falou bastante sobre esse tema, né? Eu não falei muito sobre aquisição de linguagem. Ó, tem uma coisa interessante, por exemplo, que eu vi num dos livros. Né? O balbucio de bebês, que normalmente ba e dá. Balbucio que fica fazendo blu blu blu, essas coisas, tipo, os bebês ficam falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um livro do Jane Atson que tá na descrição, um mamífero articulado, ele fala sobre como bebês na China tem um balbucio de ba e da, gugu da diferente de, dos americanos, por exemplo, dos bebês americanos. Por quê? Porque o chinês, a China, a linguagem de, mandarim, até eu já fiz curso de mandarim um tempo. E ele tem a questão da pronúncia dos tons. Até se aprende o tom, por exemplo, o A vai ter vários tons. A, A, o O também vai ter tons diferentes. O, O, O. E aí você tem que ficar aprendendo esses tons, que é bem difícil de aprender. Até agora eu não aprendi. E os bebês parecem que no babucio deles já demonstram essa tonalização. Então eles já meio que aprenderam de forma orgânica essa tonalização dos pais, que falavam durante a gestação e também depois. E eles já balbuciam de forma diferente, com essa mudança de tonalidade, né? Seria legal se visse no cantonês e mandarim tradicional se tem mudanças nesse balbucio, né? Enfim. Então, eu creio que eu falei de tudo que eu queria. Qual a minha opinião geral? Essa questão da gramática, se a gramática universal ela é uma questão inata, ou se a gente aprende a linguagem de forma social, né? Uma construção social. Eu creio, na verdade, que as crianças têm uma pré-capacidade cognitiva para aprender linguagem. Do ponto de vista que seria um padrão cognitivo genético do ser humano. Então, a criança tem uma pré-capacidade cognitiva que é inata, que outros animais não têm, de aprender linguagem. Assim também, outras questões relacionadas à aprendizado também são inatas. Eu uso o exemplo da moralidade. Você não precisa. A moralidade também tem questões linguísticas. Tem coisas que você não pode falar para pessoas. E a criança sabe isso por instinto. Ela sabe que certas coisas ela não pode falar pros pais ou pros colegas. Sabe que é errado. Talvez no começo ela não ensina isso totalmente, mas ela já tem já uma inclinação para saber o certo e errado. Saber que tais palavras são erradas. Tem um léxico de palavras no dicionário das crianças que é associado a palavras ruins. Assim como nós temos também. A síndrome de Tourette, por exemplo, por algum motivo, ela aumenta a inclinação para falar palavras no léxico de palavras, entre aspas, ruins. Não importa que língua seja. Então, por algum motivo a gente poderia fazer uma distinção teórica entre palavrões, palavras feias, entre aspas, que é comum na síndrome de Tourette, e palavras neutras normais. Talvez poderia fazer outras distinções. Essa distinção que eu tô fazendo é uma distinção totalmente. Não sei se alguém já fez essa distinção, provavelmente já. Tem uma parte mental lexical relacionada a palavras ruins.
que a síndrome de Tourette faz ficar às vezes de forma exacerbada. Então, existe essa questão. Então, a questão do léxico é toda a pesquisa em linguística, pra terminar. É uma questão difícil, porque tem que ter uma base. Psicolinguística é a verdadeira linguística, porque eu sei que é uma parte da linguística, mas você precisa de aprender sobre o cérebro humano para conseguir aprender sobre a linguagem. Não tem como. Você não pode só fazer diferenças. Por exemplo, eu já vi um artigo, eu citei num livro, não lembro, nem lembro qual, mas era um artigo que falava sobre. Eu tava pesquisando sobre a área de Brock-Wernicke, né? Sobre a fase. O problema que eu já falei, né? Problemas de falar, ou de repente entender o que a pessoa tá falando. Tem vários tipos de afase de fake, tem muitas. E eu vi um cara falando sobre que existia uma fase específica na área de Broca relacionada a questões gramaticais específicas. E aí tinha artigos respondendo a esse artigo, contradizendo essa questão. Tinha tipo uma dúzia de artigos, que eu citei também no livro, eu não lembro qual, que falavam contra essa questão. Sobre contra essa opinião que a área de Broca, por exemplo, uma lesão ali, causava questões gramaticais específicas. É difícil fazer essa distinção. Qual o tamanho do seu sample? Quantas pessoas você analisou pra isso? Quantas pessoas no mundo tem a fase pra você fazer essa pesquisa? Qual era a língua delas? Enfim, o negócio específico legal é que pessoas bilíngues ou trilíngues que têm a fase, às vezes só afeta uma língua e não outra. Tem artigos que falam sobre isso. Isso, pra mim, quando eu li, eu achei muito interessante. Como que uma pessoa bilíngue que tem a fase tem problemas, de repente, no inglês, agora, por causa da fase, por causa da lesão, sei lá, e não tem outra língua. Deve falar normal, é outra língua. Só que, não que a língua que ela aprende nova, línguas que ela já sabia. Sobre línguas novas, acho que não, mas línguas que ela já sabia, já é fluente, de repente, não teve nenhuma diferença. Será que tem também paper sobre isso, né? Tem que entender mais nisso, sobre isso. Uma pessoa bilíngue, o inglês, o espanhol, o francês, ficam em partes diferentes da área de Broca ou de Wernicke. A linguagem, ela fica nessa área ou ela é só processada nessa área? Talvez a questão lexical fique mais na memória, porque, por exemplo, pacientes como HAM, por exemplo, que é muito conhecido. Problemas de memória. Amnésia, enfim. Amnésia retrógrada, que a pessoa fica num loop, né, infinito. Afeta a linguagem, concorda? Mas de repente, afetou a área de Brock-Wernicke, afetou a memória. A memória também é relacionada à linguagem. E você ter problemas na memória vai afetar a sua linguagem. Como você não tem acesso ao seu repertório de relacionado à memória associativa, todos os tipos de memória que você tem, memória de curto e longo prazo, tem um problema. Precisa disso. Precisa de memória de curto prazo, longo prazo e médio prazo. Quando você não tem isso, quando você não tem, seu cérebro não tem mais acesso a isso, mesmo que você tenha a parte de linguagem perfeita, você não consegue mais usar essa parte corretamente. Então tudo isso é muito interessante. A criação divina é realmente muito complexa de se estudar. Então era isso. Esse episódio foi meio grande, né? A gente falou até um pouco sobre Pokémon, né? Eu vi os episódios dessa série hoje, de manhã. Pra mim é uma obra-prima. E até do ponto de vista para linguistas, né? É estranho. Mas, principalmente essa série especificamente. Do ponto de vista linguístico, ela é muito interessante. E você usa poucos fonemas para expressar certas coisas numa linguagem que é artificial. Pikachu não existe. Mas a linguagem criada ali para representar o personagem que era de um jogo é simplesmente fora de série. A questão é, será que tem como construir uma linguagem, uma forma de conciliar a linguagem, de fazer uma forma artificial de desenvolver a linguagem
dos Pokémons ao ponto de uma pessoa conseguir falar uma língua, entre aspas, que eles. Provavelmente não. Mas se fosse possível, seria interessante. Porque eu acho que não. Tenho que aprender muito mais sobre linguística, né? Mas não sei se com esse número de fonemas você consegue criar uma linguagem totalmente. Que seja fácil de usar. Porque quando eu consigo falar uma linguagem de máquina com zeros e uns, porque é difícil. Então, eu creio que é o mesmo problema. Chama análoga, né? Então era isso. O episódio foi bem grande. Foi bem legal de fazer. Eu não esperava. Eu já planejei fazer esse episódio ontem. Falar sobre esse tema. Mas por algum motivo, graças a Deus, eu vi essa série. Eu creio que inspirou a fazer de uma forma diferente, né? Eu creio que ficou mais legal ainda. Com essas questões relacionadas a. As questões do fonema, né? Usadas no Pokémon. Enfim. É isso.